Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre química, pH e as moléculas polares e apolares. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente tem que entender. Quando nós temos moléculas, elas podem ser polares ou apolares. Quando nós temos substâncias polares, elas tendem a ter uma atração a se dissolver aos seus semelhantes. Então polar gosta de polar. E apolar, ela tende, tem uma atração a se dissolver com seus semelhantes, ou seja, apolar. Então, polar gosta de polar, apolar gosta de apolar. Então, a gente tem que entender que quando nós temos duas substâncias diferentes com força de atração, a gente vai ter um sistema que é homogêneo. Então, polar com polar ou apolar com apolar. Quando nós temos duas substâncias que não têm força de atração, aí a gente vai ter uma mistura que é heterogênea. Então, polar com apolar. Além disso, a gente pode chamar uma substância que é polar de hidrossolúvel ou hidrofílica e uma que é apolar de lipossolúvel ou hidrofóbica. Muito bem. Agora vamos entender um pouco, o que acontece quando a gente tem essa junção, de moléculas polar com polar, apolar com apolar. Então vamos entender um pouco isso. Nós temos três tipos de ligação que a gente tem que saber. Primeiro, a ligação de London ou a ligação de polo induzido. O que é essa ligação? É quando nós temos substâncias, moléculas apolares que se ligam. Sempre que a gente tiver carbono, ela é apolar. Então a gente chama isso de hidrocarboneto, que é um conjunto de carbonos, uma grande cadeia carbônica, que aí é a ligação de polo induzido. Além disso, essa é a parte apolar. Quando nós temos ligações polares, nós temos dois tipos, ligação de hidrogênio e ligação íon dipolo. A ligação de hidrogênio, toda vez que nós temos um oxigênio junto com um hidrogênio, quando nós temos um nitrogênio com um hidrogênio, ou um carbono OOH. Então, a gente sempre tem que lembrar dessas estruturas. Se aparecer elas, é polar a ligação de hidrogênio. A gente também tem a ligação íon dipolo. Toda vez que a gente tiver um íon, ela vai ser uma substância polar. Então, por exemplo, um H+, um Na+, um Na-, por exemplo, um íon, portanto, é uma parte polar. Beleza, a gente entendeu essa questão das ligações. Como que a gente vê isso na prática? Por exemplo, a vitamina A, ela tem uma cadeia carbônica muito grande e uma pequena parte polar, apenas um OH e vários carbonos. Portanto, a atração, a ligação de polo induzido é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então, ela é uma substância o quê? Apolar. Agora, quando a gente olha a vitamina C, por exemplo, como eu falei, a A ela é apolar, a C ela é polar. Por quê? Ela tem poucos átomos de carbono, ou seja, a ligação de London, ligação de polo induzido, a parte apolar é muito pequena, e muito OH, ou seja, muita ligação de hidrogênio, então ela é uma substância polar. O detergente, por exemplo, ele tem tanto parte polar como apolar. Então, quando a gente vai, usar, para poder limpar as coisas, ele é muito bom, porque ele tira tanto a parte polar como a apolar. Beleza, isso é fácil de entender e bem simples. Mas a gente também tem um conceito importante, quando a gente fala, por exemplo, de etanol. A gente fez um experimento no laboratório. Então a gente pegou uma gasolina que não era pura, ou seja, na sua composição tinha o etanol e pegamos água. 50 ml cada a gente juntou. A gente viu que dos 50 ml de gasolina, ela ficou apenas 37. E da água foi para 63. Por quê? A gente viu que o etanol saiu da gasolina e foi para a água. Vamos tentar entender isso. O etanol, ele tem uma parte que é apolar, tem cadeia carbônica, é um hidrocarboneto, mas tem partes polares, mais partes polares com uma força maior. Portanto, ela se desprende da gasolina e vai para a água. Então, ela gosta da gasolina? Gosta, mas ela gosta mais da água. Então, ela migra nessa posição. Ou seja, a ligação de hidrogênio presente no etanol é mais forte que a ligação de London, o dipolo induzido do etanol. Isso acontece porque há uma maior diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio na ligação de hidrogênio do etanol. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre o pH. O que é o pH? É uma escala que vai indicar se uma substância ela é ácida, neutra ou base. Vamos entender um pouco sobre isso. A 25 graus, a gente tem uma classificação de 0 a 14. Quando ela for de 0 ou maior até menor que 7, então de 0 a 7, ela vai ser uma substância ácida.
7 cravado, ela vai ser uma substância neutra. Quem que é neutra? Apenas água pura, alguns tipos de sal e açúcar. De 7 a 14, ela é uma substância base. Beleza. A gente sempre vai poder usar o pH apenas para substâncias polares. Por quê? A gente está comparando com a água, que é neutra. E como a polar não se dilui na água, a gente não pode usar ela como base. Beleza. Então vamos entender um pouco. Aquelas substâncias que são ácidas, elas sempre vão se iniciar com o hidrogênio na sua composição. Sempre o H+. Sempre. Então, se começar com H, é um ácido. E aí o nome dela vai ser ácido tararã. Então, ácido sulfúrico, por exemplo. Quando a gente tem uma substância que ela é base, ela sempre vai terminar com OH, negativo. Né? Então, sempre que tiver alguma estrutura assim, então NaOH, por exemplo, aí a gente vê o quê? A gente vê um hidróxido de sódio. Então, a gente sempre tem que lembrar que o nome de uma substância que é base começa com hidróxido. E ela sempre termina com a parte OH, que é o íon, né? Então, negativo. Outro ponto importante. Quando a gente tem uma substância que ela é ácida, ela sempre vai ter ligações covalentes, ou seja, ligações entre ametais. Quando a gente olha para a questão das bases, né? As substâncias que são bases, elas sempre vão ter uma ligação iônica, né? Sempre iônica na sua composição. Beleza, isso é fácil de entender. Mas tem um ponto importante que a gente tem que considerar. Se eu pego uma substância, por exemplo, sangue, eu coloco um balde de sangue que tem 7,4 de pH. Se eu for adicionando água nessa substância, ela tende a chegar mais perto possível do 7. Ela vai chegar no 7? Não, porque teria que ter água infinita para isso. Mas ela vai se aproximando cada vez mais. Quanto mais água eu colocar nesse pote de sangue, mais próximo ela vai para o 7. Então, do 7,4 para o 7. Porque o sangue é uma substância que é base. Porque ela é mais que 7, então ela é base. Se eu tivesse uma substância que é ácida, por exemplo, refrigerante, que é 2 e pouco, quanto mais água adicionasse, mais aumentaria o pH para chegar próximo do 7. Então a tendência é sempre chegar próximo do 7. Beleza, isso deu para entender, mas tem uma coisa importante, que é o indicador ácido-base. O que é isso? Ele é como se fosse um camaleão para a gente da química. Então a gente tem uma substância, eu coloco o indicador que vai proporcionar uma cor, e dentro de um espectro ele vai dizer qual que é o pH em que ele está inserido. Então a gente chama isso de hidrogênico, beleza? Beleza, isso é bem tranquilo de entender também. Então a gente consegue supor, por exemplo, eu tenho uma substância com pH 4, uma substância com pH 1. E aí eu vou lá e coloco um corante e vejo que do 0 até o 4 ele fica amarelo. E do 6 ao 9 ele fica vermelho. Se ele fica amarelo, é porque ele está entre 0 e entre 6 do pH. E aí a gente tem que ver qual que é o mais vantajoso para descobrir qual que é o pH da substância. Então, vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. Beleza, então vamos lá. Primeiro, aqui nós temos os indicadores. Então, no tornassol, de 0 a 5 vai ficar cor vermelha, de 8 a 14, azul. No alaranjado, vai ser vermelho de 0 a 3 e amarelo de 4,5 a 14. E na fenolftalina, de 0 a 8 incolor e de 10 a 14, rosa é a cor que vai ficar. Beleza, então vamos ver como que fica essas coisas. Importante considerar que entre o intervalo, então, por exemplo, de 5 até o 8, do 3 até o 4,5 e do 8 até o 10, ele vai estar no processo de transição. Então, nesse período ele vai estar indo de vermelho para azul, mas a gente tem que saber essas cores. Então, vamos lá. Vamos ver cada uma e vamos julgar se é verdadeiro ou falso. Uma solução que fica incolor com fenolftalina, então, ó, incolor é de 0 a 8. Poderia ter pH de 11. Mentira, porque ó, de 0 a 8, né, se fosse 11 seria rosa. Então, a A é falsa. Água com sal, lembra, sal de cozinha é sempre neutro, então é 7. Fica rosa com fenolftalina. Então, se é 7, fica rosa? Não, ela fica incolor, então a B é falsa. Uma solução que é tingida de azul pelo tornassol seria tingida de amarelo pelo alaranjado de metila. Então, se ele é azul no tornassol, ele é de 8 a 14. Beleza. De 8 a 14 no alaranjado de metila seria amarelo. E aqui está dizendo que seria amarelo, então a C está correta. D. Colocando gotas de solução de hidróxido de sódio com fenolftalina, é possível que a cor mude de rosa para incolor. Ó, hidróxido de sódio. Beleza. Hidróxido de sódio, lembra, é sempre uma substância base.
Então, colocando gotas de hidróxido de sódio com fenolftalina, né, como ele é base, então ele seria cor rosa. É possível que ele mude de cor de rosa para incolor. É possível que isso aconteça? Não é possível. Por quê? Porque a gente está falando de uma substância que é base. Então ela vai ser rosa, ela não pode mudar para incolor. E um suco de fruta com pH 2,8 fica incolor com fenolftalina. Verdade. Mas amarelo com alaranjado de metila? Mentira, ela continua vermelho. Beleza. Agora vamos pro 2. Ó, a gente tem uma solução que tem pH 4 e uma com 1. A gente tem que usar um desses aqui pra gente poder descobrir. Então vamos lá. pH 4. Se for aqui, vai ser cor amarela. Se for pH 1, vai ter cor vermelha. Então aqui já daria pra usar. Vamos olhar o 2. Se a gente usasse pH 4, ele teria cor vermelha. Se usasse pH 1, ele também seria vermelho. Então não dá pra identificar. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Ou seja, a correta é a número 1.